mais uma vez o meu cordial bom dia a todos os irmãos. Que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês aqui. É um prazer estar aqui na casa de Deus. Vejo alguns visitantes, sejam muito bem-vindos. Parabéns a todos aqueles que optaram ou por um retiro ou estar na casa de Deus durante todos esses dias de festas. Eu queria pedir ao pessoal do som se puder ligar o monitor para mim. Ele não está funcionando ainda. E eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo de número 11. Eu leio. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel nos dedos e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A história é uma história, como se diz por aí, bem batida, uma história bem conhecida, mas eu queria convidar vocês a, abrindo a palavra de Deus e trazendo algumas informações, que nós observássemos alguns erros cometidos por esse jovem e que talvez nós estejamos ainda cometendo, alguns deles ou até todos eles. E eu queria, com a ajuda do projetor, apresentar para vocês alguns erros e nós vamos fazer uma análise aqui em conjunto. Deixa eu ver se eu consigo. Primeiro erro: o dinheiro é a fonte de quê? Da felicidade. Está claro um pouquinho, né? Mas eu acho que vai dar para a gente conseguir acompanhar. Todos nós, ou muitos de nós, achamos que a nossa felicidade, ou vamos obter a felicidade,
tendo coisas, adquirindo coisas, ou tendo muito dinheiro. Muitos aqui já devem ter ouvido falar em Steve Jobs. Quem é Steve Jobs? Ele é o fundador de quem? Da Apple. Steve Jobs morreu. Ele era um dos homens mais ricos do mundo. Mas eu tenho certeza que ele abriria mão de toda a sua fortuna para que alguém curasse do câncer que o matou. O dinheiro pode ajudar em muitas coisas. Ele pode dar conforto, mas não pode dar felicidade. Uma atriz famosíssima de Hollywood uma vez disse: eu tenho fama, tenho beleza, tenho muito dinheiro, mas me sinto a mais infeliz de todas as criaturas infelizes da terra. Uma outra pessoa bem conhecida, Eugênio MacDonald, era um jovem multimilionário. Ele tinha uma casa riquíssima, tinha iate, tinha uma coleção de armas raríssimas, tinha muitos dólares. Mas ele dizia: eu não tenho alegria, não tenho amigos. Os meus amigos me procuram para desfrutar do meu dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro, não teria amigos. Sou infeliz apesar de tudo quanto tenho. Não há nenhum só dia que eu não me encontro em lágrimas. De dia, anseio pela noite. De noite, anseio pelo dia. Um dia, MacDonald pega uma de suas armas e dá um tiro na cabeça. Dinheiro pode comprar muitas coisas, é verdade, mas não compra, um jargão aí, mas realmente não compra felicidade. Não devemos nos iludir, porque o dinheiro não pode fazer milagres, não pode trazer felicidade, porque a felicidade não se encontra numa fonte tão ilusória quanto é o dinheiro. Agora vamos para o segundo erro desse jovem. Segundo erro desse jovem. Talvez nós estejamos ainda também cometendo um desses erros, ou este erro. Aquele jovem desonrou o pai. A tradição daquela época, e imagino que filhos respeitosos hoje também, não teriam tomado a mesma atitude daquele jovem. Não era de bom tom um jovem, antes de seu pai morrer, reivindicar herança. Não era uma coisa assim, muito educada. Olha, me dá tudo aquilo que você constituiu como patrimônio, divide aí, porque eu também sou dono, eu não trabalhei, mas eu sou dono, eu sou filho, eu sou dono. Me dá a minha parte, porque eu quero ela. A palavra de Deus diz, lá no 5º mandamento: honra teu pai e para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor te dá. Aquele jovem passou por alto essas palavras, desonrou seu pai, ficou muito chocado, e o pai ficou muito abatido, ficou muito chocado, mas era um bom pai e achava que devia fazer aquela vontade do filho, e deu. Por causa de dinheiro ou pela falta de respeito aos pais, pessoas cometem coisas que a gente duvida. Há muitos anos atrás, numa época em que aqui no Rio de Janeiro estava numa onda de sequestros, uma jovem ali na Vila Valqueire planejou o sequestro do próprio pai. O pai ficou 15 dias sequestrado, e a polícia investigando depois, quando aquele pai foi libertado, ele descobriu que quem tinha planejado aquele sequestro foi a sua própria filha, para poder arrancar algum dinheiro do pai. Há poucas semanas atrás, uma pessoa que ganhou numa dessas loterias, o filho forjou o próprio sequestro para poder arrancar um dinheiro da mãe, porque ele queria dinheiro e a mãe não lhe dava.
honra teu pai e a tua mãe. Terceiro erro. Qual tem sido a sua prioridade? Aquele jovem queria liberdade, e a prioridade dele era, acima de qualquer coisa, pegar riquezas e sair pelo mundo passeando, desfilando por aí e vivendo dissolutamente. Ele buscava prazeres para a sua própria vida. Ele cometeu um erro de prioridade. Conta-se uma história de um jovem que conversava com um pastor, e o pastor dirigiu esse jovem e lhe perguntou: jovem, o que você vai fazer da sua vida? Qual é o seu alvo? E aquele jovem animado disse para ele: olha, eu vou ser engenheiro, vou estudar engenharia. E o pastor: muito bom, e depois? Depois eu vou me formar, e depois serei um grande engenheiro, e depois eu vou trabalhar, e depois vou fazer grandes construções, vou ser um engenheiro renomado, e depois, depois eu vou casar e ter filhos, e depois vou criar e educar os meus filhos, e mais tarde terei netos. Sim, o pastor continuava, e depois vou criar e vou envelhecer e vou me aposentar. Tá bom, o pastor continuava, e depois? Bem, um dia eu vou morrer, é claro. Sim, mas e depois? Pastor, depois de morrer eu não sei o que vai acontecer. Aquele pastor olha para aquele jovem e diz: olha, volta para sua casa e pense qual deve ser realmente a sua prioridade. Qual é a sua e qual é a minha prioridade hoje? Deveria ser a nossa prioridade hoje obedecer e agradar o nosso Deus. Claro que nós precisamos trabalhar, estudar, precisamos, se pudermos, ter família, dar conforto aos nossos filhos, mas, em primeiro lugar, quem? O reino de quem? O reino dos céus. Continuando. Quarto erro. Desperdício. Nós vivemos numa sociedade que tudo agora é descartável e se joga muita coisa fora. Nós estamos programados para comprar e trocar. Semana passada na lição, quem acompanhou a lição dos adultos e na parte de professores, tem uma frase lá, uma frase muito interessante. As pessoas gastam dinheiro que não têm em coisas que não necessitam, a fim de impressionar as pessoas de quê? Que não gostam. Existem, a gente até comentou isso no estudo da lição na semana passada, existem pessoas que adquirem coisas que realmente não precisam. Cá entre nós, há necessidade de um celular de 5 mil reais? Não, fica à vontade, pode participar. Há necessidade de um celular de 5 mil reais? Há necessidade de se comprar um aparelho eletrônico e parcelá-lo em 24 vezes, comprometendo outras necessidades da sua casa, simplesmente para poder ter um aparelho que daqui a 6 meses já está desatualizado? Há necessidade de se comprar roupas extravagantes ou roupas caríssimas, simplesmente para fazer um desfile de moda? Aquele jovem, na ânsia de querer aparecer, pegou aquela fortuna e a desperdiçou, querendo se mostrar melhor ou mais importante do que os outros, de acordo com o popular, querendo aparecer. Muitos gastam seu dinheiro com coisas fúteis e se esquecem de que o dinheiro não deve ser desperdiçado, porque representa muito sacrifício da vida. Há outros que não cuidam do que têm, e isso também se chama desperdício.
Há pessoas que, por exemplo, não cuidam dos móveis de sua casa e têm de trocá-los em pouco tempo. Isso requer um tremendo gasto que poderia ser evitado. Seja lá o que for, você deve saber por onde está gastando em supérfluos. Jamais devemos gastar mais do que ganhamos. Surgiu uma pesquisa aí de que o brasileiro, nos últimos anos, ele está muito endividado. Muito endividado. O emprego está pleno, muitas pessoas estão trabalhando, e as pessoas estão na ânsia de consumir, e motivado por propagandas, por esse movimento. O governo diz, não, tem que consumir, porque consumindo você vai dar emprego para outra pessoa, e você se empolga e vai realmente consumindo, mas as pessoas estão muito endividadas. Muitas pessoas têm dívidas que, nós estamos em março, já devem estar se devendo o salário de junho ou de julho. É complicado. Mas vamos lá. Quinto erro: falta de previsão. Antigamente, as pessoas davam para os nossos filhos ou para os filhos um cofrinho para o filho poder fazer o quê? Aprender a o quê? Economizar. Hoje muitos pais dão um cartão de crédito para o filho. Isso é para quê? Cartão de crédito serve para quê? Para gastar. Esse erro está relacionado ao desperdício. Quando nós gastamos e desperdiçamos as coisas, nós não estamos prevendo um tempo de crise. Quem é mais velho um pouquinho, passou por um período de inflação. Se eu falar para o meu filho o que é inflação hoje, talvez ele não saiba explicar. E os jovens de 20, 25 para baixo, talvez não entenda plenamente o que é inflação. Inflação era quando você recebia seu salário hoje, de manhã, e você ia no mercado, o feijão estava, sei lá, R$5. E quando você chegava de noite no mesmo mercado para comprar o mesmo feijão, ele já custava 7 ou 8. Havia aumento de salário em algumas empresas de forma mensal. E não eram 5, 2, 3%. Em alguns meses aumentava seu salário em 92% e ficava abaixo da inflação real. E as pessoas economizavam, guardavam dinheiro, porque 5 dias antecipados dentro de um mês para se fazer uma compra, era uma economia muito grande que você tinha. Algumas pessoas viviam de pegar o dinheiro hoje, aplicava, guardava esse dinheiro, e 30 dias depois, com a aplicação desse dinheiro, porque a inflação era muito alta, ele pagava algumas contas da casa. E muita gente foi vivendo assim. E no passado, a cultura era de se economizar. Voltando ao tópico anterior, a cultura hoje está de gastar. E, gente, tempo bom, desde o tempo lá da Bíblia existe. A história de José falava de 7 anos de bonança e depois o quê? 7 anos de vacas gordas e depois o quê? 7 anos o quê? Então isso já vem lá desde do início da história da nossa terra. Pode ser que hoje nós estejamos num bom momento, mas pode também ser que aconteça uma crise. Se continuar uma briga lá na Ucrânia, interfere na economia aqui no nosso país. O mundo, quando se fala em globalização, está todo mundo junto, está todo mundo no mesmo barco. Então, qualquer coisinha, e aí, para mostrar serviço, o patrão manda alguém embora, e aí você fica desempregado. E aí, como é que está a sua vida? Tem você economia? Tenho eu economia para um momento de crise? É para a gente pensar. Sexto erro: falta de preparo. O filho pródigo, quando viu que a grana acabou, ele falou: bom, eu tenho que me virar.
vou ter que trabalhar. Só que o filho pródigo não tinha se preparado para trabalhar. Filhinho de papai, o pai dava tudo na mão dele. Quando ele tinha que estudar e se preparar, ele não deu muita importância aos estudos. E quando a gente não está preparado, as oportunidades ficam menores. E não tendo capacitação, aquele jovem teve que se deparar com aquela oportunidade que ninguém queria. Para quem não sabe, no povo de Israel, cuidar de porcos é a função mais humilhante. É a função que eles menos desejam, menos almejam. Mas era a única função que aquele jovem tinha de oportunidade. Se porventura apareceu uma crise, ela afeta e ataca todos. Mas aqueles que estão mais qualificados e preparados, podem ser que sofram menos nesta crise. Então, mesmo tendo Deus em primeiro lugar, você deve estudar, se qualificar, se preparar. Você não deve ser uma pessoa como, Deus vai voltar e eu não preciso estudar. Não, não é verdade. Mesmo sabendo que Deus vai voltar, se prepare, se qualifique, domine a sua própria língua, fale bem o português. Aliás, além de falar bem o português, prepare-se com uma outra língua. Você, jovem, faça inglês, faça espanhol, estude, se prepare. Você, um pouquinho mais experiente do que os mais jovens, ainda há tempo de se preparar. Estude, faça alguma coisa, se qualifique. É óbvio que o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós da melhor maneira possível. Mas, se a gente pode facilitar as coisas, se a gente pode amenizar os problemas da nossa vida, é melhor que façamos isso. Então, o meu apelo, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, estude, se qualifique e prepare. O último erro. E talvez esse seja um erro que afete a quase todas as pessoas. Confiar em pessoas erradas. O filho pródigo confiou em pessoas erradas. Ele pensou que os seus amigos de farra haveriam de sustentá-lo agora em sua miséria. Mas de fato o que diz o texto? Ninguém lhe dava nada. Ele foi bater na porta daqueles amigos, aquele mesmo que usufruíram da sua fortuna, mas ele saiu decepcionado com todos eles, porque ninguém o recebeu em sua casa, ninguém podia ajudá-lo. Seus amigos desapareceram, se demonstraram completamente ingratos, e ele se encontrava na miséria. Ninguém pode satisfazer as nossas necessidades cabalmente. Os nossos amigos também têm seus problemas. Cada pessoa tem suas necessidades próprias e são responsáveis pelos seus queridos mais próximos, a quem tem o dever de sustentar. Somente Deus, o nosso Pai Celestial, pode nos amparar. Ele é o nosso Deus que nos sustenta todos os dias, dando-nos tudo o que necessitamos para viver. Ele sustenta a nossa vida física, mental e espiritual. E aí eu abro um parêntese para falar que isso pode acontecer lá fora, mas também pode acontecer aqui dentro. Cuidado. Deposite sua confiança, em primeiro lugar, em quem? Em Deus. Amizades são boas, mas não deposite sua confiança, inclusive, nos seus irmãos. Somos humanos, podemos errar e podemos lhe decepcionar. Quantas pessoas aqui já sofreram decepções? Daquelas que você não imaginava que essa pessoa não pode ter feito isso comigo. Pare para pensar. Confie na pessoa correta. A única pessoa que você pode desconfiar plenamente, de coração aberto, com espírito desarmado, é quem?
é Deus. Mas o jovem rico, e como para cada um de nós aqui, ele teve a sua oportunidade de se recuperar, a oportunidade de refazer a sua vida. O que eu posso dizer para vocês que estão aqui, para os nossos irmãos, é que ainda existe esperança. Não seja qual tão longe você tenha ido, o que você tenha feito, Deus está ávido a te salvar e te restaurar. Ele está ansioso para que você possa se arrepender e dar continuidade à sua vida. Então nós vamos ver o primeiro acerto do jovem rico. O primeiro acerto do jovem, o primeiro acerto que eu e você devemos ter é sermos humildes. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5, no verso 3, que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. A gente aprende aqui, e tem muitas pessoas aqui que estão estudando a palavra de Deus agora, na classe bíblica, que para tudo nós precisamos ter humildade. Para estudar a palavra de Deus, a gente às vezes precisa esvaziar o nosso coração dos nossos preconceitos, dos nossos entendimentos que tínhamos no passado, e precisamos pedir com humildade a Deus que abra a nossa mente para entender a palavra de Deus. Às vezes a gente precisa ter um pouquinho de humildade para reconhecer que andamos até um determinado ponto de forma errada e que para corrigir esse caminho eu preciso parar, respirar, ouvir a voz de Deus e mudar o meu trajeto, mudar o meu percurso. Aquele jovem, num determinado momento, ele percebeu, olha, fiz besteira, errei tudo, olha a situação que eu estou aqui, eu estou com vontade de comer a comida dos porcos, o que eu fiz? Será que você está pensando, como é a sua vida até agora? O que você fez até agora da sua vida? Como anda a sua vida diante de Deus? O que precisa mudar? Eu não mudo, eu não mudo porque aquelas pessoas vão ficar me criticando, elas me avisavam o tempo inteiro, mas eu não acreditei. Orgulho é o inverso do humilde. O orgulhoso é o inverso do humilde. Tire esse espírito do seu coração. Peça a Deus que lhe transforme. Peço a Deus que me transforme. Peça a Deus que eu possa ter aquele mesmo espírito daquele jovem naquele momento. Fiz um monte de besteira na vida, mas ainda tenho a oportunidade de me reconciliar com Deus. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com seus amigos. Peça a Deus força, seja humilde, que Ele vai te ajudar. Continuando, segundo acerto, a humildade está relacionada diretamente ao arrependimento. O arrependimento é a melhor prova de que se aprendeu com o erro. Pessoas que reconhecem o erro, mas voltam a cair no mesmo erro, não se arrependeram. Aquele jovem percebeu, não, estou errado, volta para casa, não vou fazer mais isso, volta para o seu lar. Talvez eu tenha que me arrepender de alguma coisa que ando fazendo. Deus está ávido a nos ajudar. Seja humilde, sejamos humildes, reconheçamos que não temos forças em nós mesmos, reconheçamos que Deus pode mudar a nossa vida, e tente mudar. E o último acerto, bem-aventurado o quê? O filho pródigo sabia que podia confiar no seu pai. Ele sabia que seria recebido de volta. Ele confiava no amor do seu pai.
Ninguém podia convencê-lo do contrário, por isso ele voltou ao Pai. Nós também podemos confiar em Deus, nosso Pai Celestial. Ele é totalmente digno de nossa confiança. Ele nunca nos desaponta. Nunca devemos ficar decepcionados com esse Pai amoroso, que sempre está disposto a nos atender em seus braços de amor. Quando a nossa segurança acaba, quando não temos mais amigos, quando a vida está na miséria, podemos confiar e saber que Deus, nosso Pai, pode nos atender. Podemos confiar sempre em nosso Pai Celestial. Ele nunca falha, Ele sempre ama, Ele sempre está pronto a perdoar. Se formos a Ele com fé e confiança, Ele virá até nós com sua paz, muita paz. Ele virá com a segura promessa da vida eterna. Para concluir a pequena mensagem de hoje, eu convido a você a depositar hoje a sua vida nas mãos do bondoso Pai do céu. Deus tem uma proposta para você hoje. Ele esquece todo o teu passado, te dá uma nova oportunidade a partir desse momento, para que você possa seguir junto com Ele até as mansões celestiais. Claro que nós vamos cair, somos pecadores, somos fracos, mas o Pai continua de mão estendida para te levantar e conduzir você para a vitória. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar cuidando de cada um aqui, que nesses dias de festas estejamos protegidos pelos seus santos anjos, nos guardando e livrando de todo mal. Que Deus possa nos abençoar essa manhã. Amém. Nosso agradecimento a Deus pela mensagem que Ele nos enviou nesta manhã. Foi muito bom a reunião que tivemos com vocês. Nós vamos entoar um hino, será o hino 95, Cristo é tudo para mim. Depois teremos uma oração. Seria bom que à saída todos nós nos cumprimentássemos como forma fraterna, não é isso? Da gratidão que temos a Deus e da alegria por nos encontrarmos. Então o hino será o de número 95, Cristo é tudo para mim. E aos amigos, sempre que puderem, que priorizem este lugar, que estejam aqui, porque vocês nos trazem alegria e honram ao Papai do Céu. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem Ele que penar. Quando empezar a Ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Empezar, faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu dele bênçãos vou buscar e dar-me em profusão. Envia chuva, sol e luz, colheita farta, dons a fluz, sol, chuva e luz, bênçãos a fluz, Cristo é meu. Cristo
em sua mão seguro estou, só com Jesus tudo reluz, Cristo é meu, Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz a confiança nele, pois não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal, Cristo é meu. Amantíssimo Deus, eterno Pai, te agradecemos mais uma vez por este culto que Tu nos concedeu. Esteja conosco durante toda esta semana, nos traga na quarta-feira à noite aqui nessa casa, para que possamos retornar-nos e no culto de oração agradecermos pelas bênçãos que Tu nos deu. Perdoe nossas faltas, aumente a nossa fé, esteja conosco, é o que eu lhe peço por Jesus. Amém.